Bom, então aqui nas tabelas aqui que a gente vai, quando você vai fazer os cálculos, é importante montar uma tabela. Então você vai especificar cada cômodo, local, são os locais que você está usando aqui para calcular: cozinha, sala, dormitório, garagem, área externa. Então, você vai especificar cada região em que você vai fazer o cálculo. Então aqui no caso das áreas internas, né, nos cômodos, você tem cozinha, sala, então foi feito o cálculo da área. Né, e aqui no caso da iluminação a gente só está usando a área, então essa tabela aqui só foi colocada a área. E aí foi feito o levantamento aqui para cada cômodo, né, os que são maiores do que 6 metros quadrados, então para cada aqui, 6 metros, os primeiros 6 metros, uma tomada de 100, uma lâmpada de 100, né, uma potência de 100. Precisa ser uma lâmpada, né, uma potência de 100 watts, volt-ampere. Para cada 4 completo, mais 60. Então aqui, como deu 10,64 metros quadrados, a gente tem 10 mais 4 completo. Então 100 mais 60 volt-ampere, 160 volt-ampere. Esse 0,64 a gente despreza. E aí foi, né, na sequência aqui, os 4 cômodos maiores aí, a gente tem então essas situações, 6 mais 4 e os quebradinhos aqui. Então, no geral, todos os cômodos aí, esses maiores, ficaram com 160 volt-ampere. Aí banho social e o hall, os três têm área menor do que 6 metros quadrados, uma lâmpada de 100 volt-ampere. Né? Então, uma lâmpada, uma potência de 100 volt-ampere. Para a garagem, né, como é uma área externa, coberta, a gente colocou aqui 2 lâmpadas de 100. Tá? A área externa foi colocada em volta ali da varanda 8 lâmpadas. Então, aí ficou, somando aqui a potência total de iluminação, 1940 volt-ampere. No caso aqui das tomadas de uso geral, aí a gente tem aqui, né, também a mesma coisa, cozinha, né, tem as áreas, cozinha, sala, dormitório e tal, as áreas e os perímetros. E aí no caso do perímetro, né, tem todo o cálculo aqui, 3,5 mais 3,5 mais 3,5 mais 2. No caso do perímetro, né, e da tomada que a gente usa na tomada de uso geral, essa sobra aqui que não completa os 3,5 metros ou 5 metros, né, ela também é levada em consideração para contar uma tomada. Então, se aqui no caso, 3,5 mais 3,5 mais 3,5 mais 2,7. Então, são 4 tomadas. E aí, então, a regra diz que são as 3 primeiras 600 e essa outra aqui de 100. Ela não é 100 porque é menor, né? Porque o perímetro é menor. É porque é a regra. Tá? No caso aqui, ó, essas de área social, aqui, que é a sala e os dormitórios, então eu tenho 5 mais 5 mais 3,4, então são 3 tomadas de 100, 300 volt-ampere. Mesma coisa para as outras aqui, então 3, 3, 3. Aqui, no banho, uma tomada de 600. No banho social, banho suíte, banho social, né, uma de 600 para cada um. E no hall, uma de 100. Na garagem, uma tomada de 600. Na área externa, foram 5 tomadas aí distribuídas. Então, aqui se colocou 3,600, levou isso em consideração aqui, 3,600 e 2 de 100. Não que seja o cálculo de uma área interna, mas para também não jogar a potência tão alta, né? Fazer um cálculo de potência tão alta. Bom, no caso das tomadas de específico, onde tem tomada específica aqui, foi só a cozinha com uma torneira elétrica e um micro-ondas. E no caso do banho, suíte e banho social,
cada uma tem um chuveiro aí de 5.500 watts. Ao todo, então, a potência da tomada específica é 16.000 watts. No caso da tomada específica, aqui se considera a potência ativa já em watts. Aqui no caso da tomada de uso geral e a iluminação, a gente considera potência aparente. Então, nós vamos depois fazer o cálculo aqui. Tá? Não, aqui é a tabela geral. Perdão. Aqui no caso já colocou tem todos os equipamentos, a área, o perímetro, a iluminação de cada cômodo aqui total, né? Já está somado, e da área externa, né, da garagem, a potência total de cada cômodo aqui das tomadas de uso geral e das áreas externas, e as tomadas de uso específico aqui também. Então, somando tudo aqui, cada potência, né, tem esse valor. Aí a gente faz o cálculo da carga total. Então, a carga total, a gente tem para a iluminação aqui, a gente vai calcular a potência ativa. Então, a gente tem a potência ativa em watts. Né? No caso da iluminação, é usado o fator de potência 1. Então, ou seja, vai dar o mesmo valor aqui, né, 1940 watts, que é o mesmo valor da potência aparente. No caso das tomadas de uso geral, a gente vai usar o fator de potência 0,8. E aí, 6.700 VA, no caso, foi feito o cálculo, vezes 0,8 deu 5.360 watts. Então, as tomadas de uso específico já são em watts, aí a gente somando tudo, deu 23.300 watts. Essa é a potência total, né, a ser considerada aí. E essa potência é usada para definir o padrão de entrada. O padrão de entrada, como que é definido? Aí tem, além das normas da BNT, também tem algumas normas das distribuidoras, né? Algumas regras aí que as distribuidoras utilizam. Mas de uma maneira geral, tá? Isso aí é meio que padrão entre as operadoras de energia, né, as concessionárias de energia. Então, até 18 kW, o padrão definido aqui é monofásico, uma fase e um neutro. Então, 127 volts, tá? Padrão monofásico, fase neutra. De 18 a 25 kW, né, a gente tem o padrão bifásico, duas fases e um neutro, que aqui na nossa região, né, estou considerando aqui a nossa região, existem regiões que o monofásico é 220 volts e o bifásico é 380. Então, depende, na verdade tem algumas concessionárias inclusive que fornece até uma tensão um pouco maior do que o 220, dependendo da área. Então, mas aí estou considerando aqui a nossa região. Então, no padrão aqui, né, de 18 a 25, duas fases no neutro, né, que é o bifásico, e aí eu posso ter tensão de 127 e 220 volts. Para potências entre 25 e 75 kW, a gente tem aí o padrão trifásico com três fases no neutro. E aí eu posso ter também as duas tensões. Então, a norma, né, NBR 5410 trabalha com esses valores aqui. Na verdade, tem lá algumas informações, né, algumas regras aí. Até assim, se a instalação, né, um prédio, estabelecimento precisar de tensões de potências maiores do que 75 kW e assim por diante. Então,
aí tem que ser usado outros critérios aí. Bom, então no caso desse exemplo, a gente calculou, a potência deu 23.300, ela se encaixa aqui no padrão bifásico. Tá? A potência 23.300 está entre 18 e 25 kW. Os circuitos agora, né, a distribuição dos circuitos, né, a gente vai montar aí uma tabela distribuindo os circuitos. A gente fez o cálculo e aí vamos fazer uma distribuição, né? A gente faz o cálculo, a ideia, né, do caso da distribuição dos circuitos é se a potência total a gente pode juntar, né? O que eu poderia fazer? Pegar toda a iluminação, colocar no disjuntor, né? O que a norma diz? Tem que separar a iluminação de tomada de uso geral, né? Então, eu poderia pegar toda a iluminação e colocar no disjuntor. Por exemplo, fazer toda a iluminação alimentada com 127. Então, jogar todas, pegar uma fase e um neutro e usar para fazer toda a instalação da iluminação. E uma fase e um neutro, vamos supor que tudo 127 também nas tomadas. Aí uma fase e um neutro, um terra, tudo ligado no disjuntor. Só que a norma recomenda o seguinte procedimento. A gente faz a somatória das potências. Se a potência for maior do que 10 A, a gente divide em pelo menos 2 circuitos, pelo menos. É claro que no caso aqui da instalação a gente vai ver que a gente vai juntando aqui, né, vai somando os circuitos. No caso da iluminação, a gente tem 1100, a gente tem aqui, ó, por questão de estratégia, né, a cozinha, os banheiros e a área externa, a gente juntou aqui e deu uma potência de 1160 volt-ampere. Então a gente colocou e todas essa iluminação aqui, esses pontos de iluminação, num disjuntor, que a gente chama de circuito 1. E no caso da iluminação social, essa daqui é a iluminação de serviço, a iluminação social, que seria a sala, dormitório, hall e garagem, a gente coloca num outro disjuntor, somando tudo que deu 1680. Por quê? Porque a gente somar as duas potências aqui, ela passa de 1270. Então, vai dar mais do que 10 amperes. E aí a gente dividiu em 2 circuitos. Poderia ter colocado mais alguma, distribuído um pouquinho melhor isso aqui. Mas o importante é que não ultrapasse os 1270 e tem uma corrente menor que 10 amperes. Mesma coisa foi feita com as tomadas de uso geral. Juntando aqui um circuito de 1000 volt-ampere, outro de 1200 com duas tomadas de 600, outro de 900 e assim por diante. Aí as tomadas de uso específico eu tenho uma na cozinha, né, que é a torneira elétrica, uma outra aqui que é o forno micro-ondas, que está em 127, né? A torneira elétrica está alimentada em 220, o micro-ondas em 127 e os dois chuveiros em 220. Então, aí todos os circuitos, né, tem as potências e aí eu calculo a potência do circuito, né, divido a tensão que vai ser usada para alimentar o circuito pela a potência, né, do circuito pela tensão que vai alimentar o circuito. Então eu tenho a corrente de cada circuito. É aí que eu cheguei, ó, correntes de sempre menores do que 10. Tá? Então aí feita uma tabela geral. Aí depois a gente vai falar um pouco agora da distribuição dos circuitos, aí da elaboração do circuito unifilar.